queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Aos 21 anos, uma jovem professora foi internada em São Paulo para uma cirurgia da coluna e, dali em diante, nunca mais andou. Foram quase 50 anos vivendo em uma cama de hospital, encerrada em uma forma de gesso que a mantinha sempre na mesma posição. Mas essa condição não afetou a sua devoção a Deus, não afetou o seu amor pelo próximo, muito menos o seu espírito de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Maria de Lourdes Guarda era o seu nome, e é sobre a sua vida e a sua obra, hoje reconhecida pela Igreja como serva de Deus e em processo de canonização no Vaticano, que eu converso no programa de hoje com o seu sobrinho Geraldo Geriel Guarda, com o seu primo Júnior Guarda e com o seu ex-aluno Francisco Moschini. Bem-vindos! Obrigado. É uma grande responsabilidade falar sobre a Maria de Lourdes Guarda hoje, então eu queria começar pedindo para que cada um falasse um pouco da sua relação pessoal com a Maria de Lourdes Guarda. Quem vai começar? Vamos começar com os mais velhos, seu Chico? Seu Chico. Então, da Maria de Lourdes Guarda, o que nós podemos falar do... Lá embaixo, onde é aquele pavilhão dos arcos... Ali existia uma escola primária das freiras, chamadas Filhas de São José. A origem, a sede é em Veneza, na Itália. Então, nós éramos alunos lá desde aquele tempo, não era prézinho, era jardim da infância. E depois, primeiro ano, no segundo ano, a Maria de Lourdes Guarda era nossa professora. Mas... Uma época ela não veio mais, ninguém sabia porquê, criançadinha, né? 8 ou 9 anos de idade, só não veio mais, eu não lembro quem a substituiu, né? Mas o nosso conhecimento da Maria de Lourdes Guarda é dessa época. E era uma professora brava? Sabe o que acontece? Não digo que seja uma professora brava, mas naquele tempo existia mais rigor e mais obediência dos alunos, das famílias, mais respeito, mais valor pela escola. Ainda uma escola religiosa, e na época só tinha em Salto essa escola Sagrada Família, que hoje é o chamado Coleginho, e o Tancredo do Amaral. Geraldo? Então, eu tive uma convivência muito linda com a minha tia, apesar de que quando eu já a conheci como pessoa, né, ela já estava no hospital. Eu sei da vida dela aqui de infância aqui em Salto, pelo contato com meu pai contava, né? Então ela era muito devota, ela queria seguir os passos da irmã Conceição hoje, que é freira do Colégio das Filhas de São José. E para isso ela tinha uma devoção muito grande a Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela estudou no colégio em Itu, das freiras de Itu. No Patrocínio? No Patrocínio, sim. E depois ela queria se dedicar à vida religiosa. Porém, por um problema na coluna, ela teve que ser internada em São Paulo e não pôde mais vir. Né? Passou uma vida inteira lá dentro do hospital. Foram várias cirurgias que ela fez que fizeram com que ela ficasse deficiente, paralítica. E você ia regularmente visitá-la com os seus pais? Sim, meu pai, né, o irmão caçula da família, e a gente morava em São Caetano do Sul, e frequentemente, né, a gente ia no hospital praticamente quase todo domingo. A gente passava com ela lá no hospital. Era muita alegria, né? Porque apesar da sua deficiência, da sua imobilidade dentro do hospital, o quarto dela era energia pura, era cheio de alegria. No Hospital Matarazzo, Hospital Matarazzo, em São Paulo. E o Júnior? Bom, o meu parentesco com ela vem por parte do meu pai, né? É primo, mais próximo, né? Então eu correlaciono um filho do meu pai, acabo sendo primo também.
Mas a minha convivência não foi mais nessa época da infância, daqui eu sou mais novinho, né? Mas Por isso que ficou por último. Por isso que eu fiquei por último. Mas a minha convivência com ela foi assim, já quando criança, ela já estava fazendo o trabalho missionário dela, né? Que a gente vai contar aqui sobre a história disso, da FCD e tudo mais. Então ela viajava numa Kombi e ela passava muito na minha casa. Eu desde pequenininho, eu sempre convivi com ela na minha casa. Então toda vez que em Santa Bárbara do Oeste, então toda vez que ela passava lá na casa dos meus pais, né, para visitar meu pai, toda a família, meu tio, irmão do meu pai, tudo. Então a gente se reunia com ela lá. Quando ela via era uma festa, né? Porque a Lourdes está vindo. Então vinha todo mundo, né? O irmão do meu pai, vinha todo mundo para ficar todo mundo junto com ela. A gente fazia um grande almoço, né? Enfim, era muito divertido e eu sempre gostava de querer que eu chegava para ela e falava, desce aí da cama para a gente brincar, né? Porque eu era acostumado a conviver com a minha avó, que tinha uma cadeira de roda. E eu brincava com a cadeira de roda da minha avó. Eu pegava a cadeira de roda e ficava dando volta no quintal, né? E eu achava que ela também ia brincar comigo, né? E assim, mas eu, lógico, naquela inocência eu não entendia o processo ao qual ela estava naquela cama, né? Fui entender quando adulto, porque eu acompanhei ela, quando ela faleceu eu já tinha 20 anos, então eu acompanhei ela depois, posteriormente também. E, então a Maria de Lourdes Guarda, ela nasceu em Salto em 1926, né? E estudou no Patrocínio, depois veio dar aula no Coleginho das Freiras aqui em Salto, que o seu Chico foi... Era catequista também, sabe? O Chico foi aluno dela, né? E quando foi que ela começou a sentir as primeiras dores na coluna? Aos 20 anos de idade, ela teve um tombo, vamos dizer assim, um tombo que bateu a coluna. E a partir desse momento ela começou a sentir essas dores. E procurou-se os médicos por aqui, mas nada se resolvia. O doutor deputado Arquimedes Lamolha já era aluno e já estava para se formar médico em São Paulo. E já trabalhava no Hospital Matarazzo. E foi ele que aconselhou a Lourdes, olha, vamos lá, o hospital tem grandes recursos, tal. E através desse incentivo, a Lourdes foi para o Hospital Matarazzo para ver se curava essas dores. E ela precisava curar essas dores exatamente porque ela queria entrar no Colégio das Freiras, ela queria seguir os passos da irmã. Entendi. Mas só que ela não podia por causa dessas dores que a incomodavam muito. Então, ela resolveu ir para São Paulo fazer essa cirurgia. Eu vim para fazer uma cirurgia de coluna. Eu fui bem sucedida e meu organismo reagiu e fiquei paralítica. E qual que era o diagnóstico? Ela teve uma descalcificação óssea, né? E os médicos não conseguiram, através da cirurgia, porque ela fez ao total 6 cirurgias. 6 cirurgias? 6, no prazo de 1 ano e pouco. Ela fez 6 cirurgias. A primeira não foi bem sucedida, né? Resolveram-se fazer logo em seguida a segunda cirurgia. E também não foi bem sucedida. Mais uma cirurgia, aonde ela foi... Essa terceira cirurgia paralisou o corpo todo dela. Ela não conseguia mexer pé, mão, braço, pescoço, nada. Aí ela entrou num tratamento muito doloroso, até ela conta em cartas para sua irmã, que já era freira, ela conta em cartas o sofrimento dela que ela passava, porque era um tratamento através de choque para fazer voltar o movimento. E foi considerado erro médico? Ela nunca falou isso para nós. Nunca ela declarou que foi algum erro médico. Então a gente acredita que não. Né? Ela não gostava de tocar nesse assunto e falar sobre, olha, foi um erro médico ou não, né? Então, assim, ela sempre preferiu não falar sobre isso. Por mais que a gente conversasse sobre isso com ela, ela falava assim Deus quis. Motivo de aceitação. Ela aceitou a deficiência. Exatamente. Ela não sabia que ela ia ficar deficiente, menina. Porque, na realidade, ela tinha a esperança de andar. A esperança de andar nunca saiu, principalmente no início. E de voltar para casa, né? Voltar para casa. Ela veio algumas vezes para casa durante esse período que o Dr. Arquimedes Lamolha trouxe ela. Mas aí resolveu-se fazer outra cirurgia, mais uma, e dali, infelizmente, não teve mais como voltar
a poder andar. Então, ela já tinha consciência que ela não ia poder andar mais. Mas pelo menos esses movimentos de pescoço, braço, ela ia conseguir. E ela começou a lutar por isso. E essas cirurgias foram cada vez piorando a condição de saúde dela, né? Porque aí parece que gangrenou um pé, perdeu um pé, daí perdeu ossos do quadril, é isso? E aí que ela teve que ser colocada numa forma de gesso? Exatamente. Em função de muitas dores, que as dores continuavam, aí tiveram-se outros procedimentos médicos, cirúrgicos, que acabaram por extrair alguns ossos da bacia. Então ela tinha que ficar deitada numa balsa de gesso, era uma balsa bem assim redondinha, parecia uma balsa mesmo. E essa balsa vinha aqui do primeiro ossinho aqui do pescoço até o último ossinho aqui da coluna vertebral. Então ela ficava bem posicionada em cima dessa balsa para sustentar, né? Para sustentar ela, para ver se as dores acalmavam. A dor da coluna passou, porém ela começou a ter uma dor na perna, no pé. Direito. Direito. E daí houve-se que os médicos falaram, é melhor fazer a amputação. O doutor Arquimedes de la Mula foi contra a amputação, porque ele falou, você vai amputar e as dores não vão parar. E não pararam. E não pararam. Mesmo amputada, ela sentia as dores do pé. Mas ela ficou ali no quarto, era 259, é isso? Exatamente. Do Hospital Matarazzo por todos esses anos. E o quarto dela parece que virou assim um ponto de apoio ali do hospital. As pessoas iam visitá-la procurando consolo, é isso? Conta um pouquinho dessa parte. A Lourdes, ela tinha uma bondade que transbordava. Então, as pessoas que a conheciam, né, ali das enfermagens, os médicos, né, sentiam essa bondade, esse carisma que ela tinha. Então, quando eu tinha algumas pessoas que estavam com o coração partido, que estavam ali em desespero, ofereciam, né, vai conversar com a Lourdes. E as pessoas iam lá, conversavam com ela e saíam completamente aliviadas da sua dor. E isso fez com que essa pessoa contasse para aquela, e ela começou a ficar muito conhecida. E o Hospital Matarazzo começou a receber no quarto dela, no 259, segundo andar, muita gente para visitá-la. Inclusive, eu li no livro que daqui a pouco a gente vai mostrar aí, que parece que o Silvio Santos esteve no quarto dela, Roberto Carlos, tem um lance do Roberto Carlos que quer contar, Júnior? Tem o Beto Carreiro também, tem vários artistas, mas não só artistas. A gente tem que ressaltar, como o Geraldo está falando muito bem, as pessoas iam até ela, todas as pessoas, nós estamos falando assim, todas as pessoas, prostitutas que viviam na Paulista, pessoas que eram problemáticas de diversas formas, ex-presidiários que ela acabou ajudando de alguma forma. Então assim, o quarto dela era um quarto para todos, não era só para artistas. É que ela começou a se tornar tão conhecida, e o comentário dela foi, olha, aqui assim, essa coisa de santidade dela já começou nesse período. Eu enxergo, né, hoje dá para entender isso, né, nessa dimensão, porque as pessoas se sentiam aliviadas, né, indo conversar com ela. As pessoas tinham alívio da alma dela. Então quando você chegava lá, por mais, né, ruim que você estivesse, você saía de lá bem, porque ela sempre tinha uma palavra de consolo para você. E ela vivia numa situação, vamos dizer assim, pior do que muita gente, né? Mas ela, ao contrário, ela conseguiu transformar a dor dela, né, em algo benéfico para o próximo. Inclusive ela tinha uma fala que como é nenhuma deficiência é limitação para a vida. Limitação para a vida. Isso. Então assim, ela sempre trabalhou com isso com ela, né? Então assim, ela sempre procurou se dedicar ao próximo e se entregar, porque ela tinha isso como lema, nenhuma limitação é deficiência para a vida, então vamos viver, né? Então quem chegava ali com um problema, né, as pessoas chegavam, olhavam para ela na cama e ela falavam assim, meu problema é tão pequeno perto disso. As pessoas falavam assim, nossa, eu estou aqui lamuriano aqui, né, reclamando da minha vida, do que eu estou vivendo, do sofrimento que eu estou vivendo, e essa mulher aqui me dando uma palavra de consolo. Olha a situação em que ela está,
E quantos anos vivendo assim, né? Então, para você poder entender, né, essa mudança, né, de paradigma das pessoas, né? E é importante ressaltar, desculpa, que ela vivia no quarto e trabalhava. Então, eu li também que ela fazia crochê, tricô, né, seu Chico? Para pagar a estadia dela no hospital? Exatamente. Pra se manter lá. Exatamente, ela tinha que se manter, ela não tinha recurso. Os pais aqui de Salto não tinham recurso, o pai dela já tinha falecido. Né? A mãe, né, minha avó morava com meu pai, e ela tinha que pagar. Como é que ela ia fazer para pagar as despesas dela? Então ela trabalhava, ela fazia crochê, tricô, e aí ela começou a receber encomenda das pessoas. E cada vez que ela fazia, gostavam mais, faziam mais. Ela chegou a trabalhar para uma empresa em São Paulo. E a empresa gostava muito dela porque ela era a única que entregava o serviço na data certa. Olha só. Então ela trabalhou muito para pagar. E parece que ela chegou a olhar criança, um bebezinho também, ainda na cama, né? Ela tomava conta de uma criança enquanto a mãe trabalhava. A enfermeira do hospital. Então, naquela época, muitos anos atrás, né, falando década de 70, 80, não tinha essa coisa de creche para você deixar as suas crianças, né? Então, como a mãe precisava trabalhar e ela não tinha quem deixar, ela deixava com a Lourdes dentro do quarto. E a Lourdes cuidava ainda do nenê, deitada na cama, só tinha os movimentos dos braços, né? E ao mesmo tempo também fazia os tricô e crochê, fazia tudo. Com o nenê na barriga. Com o nenê, às vezes dormindo aqui em cima dela. Ela botava o nenê aqui, o nenê dormia. Que força de espírito, que né? Força que ela Invejável. tinha. Realmente, você perguntou sobre a criança, né? O garoto lá. Como é que chamava? Zezinho. Zezinho, né? O garoto. Tem história do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos, que você tinha perguntado, enfim, acabei falando. Tá a história no livro, né? Para quem adquirir o livro vai poder entender essa história. A história do Roberto Carlos foi muito interessante porque esse garotinho, ele estava numa fase... ele tinha um câncer, né? Um menino. E aí ele sabia que ele ia morrer, né? E ele tinha muito medo, porque ele falava para ele tinha medo de ser enterrado e jogar terra em cima dele. Então ele falava isso para tia: você não vai me deixar sozinho, né? Né? O dia que eu morrer, não vai deixar jogar terra em cima de mim, né? Então era um garoto que, né, ele tinha 7 anos, né? E ele ia muito lá no quarto dela conversar com ela. E ele tinha um sonho de conhecer o Roberto Carlos, né? E a Maria de Lourdes, que se comoveu muito com a história do garoto, que convivia com ela frequentemente ali no hospital, né, sendo atendido com soro e tudo mais. E ela conhecia uma pessoa que trabalhava, parece, no camarim do Roberto Carlos, um negócio assim. E ela escreveu uma carta. A única coisa que ela podia, ela fazia muito bem, por sinal, escreveu uma carta, entregou na mão dessa pessoa e pediu encarecidamente que entregasse para o Roberto Carlos. E essa mulher, essa carta chegou até as mãos do Roberto Carlos, num dos shows. Um belo dia, maior tumulto dentro do hospital e gente, blá blá blá, que abre a porta do quarto, 259, lá aparece o Roberto Carlos na frente dela. Nossa, olha só. E aí ela tomou um susto, porque ele veio mesmo, né? E ele queria conhecer o garoto. E os dois se encontraram lá, né? E aí foi uma amizade muito linda, porque assim, o Roberto Carlos praticamente adotou essa criança. Né? Acompanhou ele até a morte do garoto. E não deixou jogar terra em cima dele. Comprou uma gaveta. Exatamente. Gaveta, bonitinho. O Roberto Carlos comprou. Não deixou ele ser enterrado no solo. Realmente respeitou a história do moleque, da vontade dele, que ele tinha medo, né? E olha a sensibilidade da Maria de Lourdes, né? Tem N histórias, né, gente? Se a gente ficasse aqui, a gente contava, assim, histórias, assim, de... Dá pra ficar uns 3 dias. Dá pra ficar uns 3 dias contando aqui tudo que a gente... Inclusive, né, esse livro que vocês estão aí segurando, né, esse livro aqui, escrito pela Margarida Oliva e Guilherme Salgado Rocha, traz todas essas histórias, né? E muita coisa a mais eu li. Pouco, né? Muito dessas histórias. Traz assim imagens com a letrinha com as cartas da Maria de Lourdes Guarda, né, com a letrinha dela. Quem quiser adquirir, onde pode comprar? Na própria igreja matriz Nossa Senhora do Monte Serrate, tem livros lá à venda. Na Diocese de Jundiaí também tem livros, algumas livrarias católicas, e pode também fazer contato direto comigo. E seu celular? 11 9 8155 4444. E em 1972, a Maria de Lourdes Guarda fez 25 anos
de Hospital Matarazzo. E houve uma comemoração, é isso? Grande festa. Festa? Foi uma festa muito grande num salão, onde reuniu muitos médicos, muitos enfermeiros, o pessoal conhecia ela, e muita gente de fora foi lá para comemorar com ela seus 25 anos. E foi uma data marcante porque a Condessa Matarazzo, nessa data, declarou que enquanto ela fosse viva, o quarto era dela, ela não pagaria mais nada pelo quarto. Então, todas as despesas hospitalares ela foi isenta, né? Anteriormente já tinha uma leizinha que não podia mais subir o quarto, mas mesmo assim ela tinha que pagar, né? Um pouco pagava um pouco pagava outro. Várias vezes meu pai foi para pagar e já estava pago, ninguém sabe quem pagou. Alguém tinha pago. Sempre alguém queria pagar o quarto dela. Mas mesmo assim, essa declaração da Condessa foi legal, porque... A partir desse momento, ela não precisava mais trabalhar e podia se dedicar a uma outra causa que a gente vai falar agora, né? Sim. Porque ela entra numa outra fase de vida de dedicação à fraternidade cristã, né? Ela sai depois dos 25 anos, né, ela vive essa reclusão oculta, né, que a gente fala, uma fase oculta, né, que são as fases que tem no livro, né? Ela passa para uma fase de missão, né, onde ela sai de dentro do quarto e vai para fora. Ela vai atender, ela vai fazer esse mesmo trabalho que ela fazia dentro do hospital, atendendo pessoas dentro do quarto dela. Ela passa agora a fazer esse mesmo trabalho, mas pregando retiros e fundando a Fraternidade Cristã dos Doentes e Deficientes, né? Em várias cidades, né? Várias cidades do Brasil inteiro. Foram 280, né? Vocês me ajudam aí. 280 unidades distribuídas pelo Brasil inteiro que ela propagou. E como é que ela fazia esse trabalho, né? Porque ela era uma pessoa que estava encerrada numa cama. Ela ia como? Então, a Lourdes conheceu um padre chamado Padre Geraldo Lavarré Nascimento. E um padre que influenciou na mudança da vida dela. Porque, Lourdes, com esse bem-estar todo seu aí, com essa vontade toda sua, né, nós vamos para fora disso. E esse padre fez com que uma maca que ficava do lado dela fosse adaptada para caber dentro de uma Kombi. Olha só. Aí corta a rodinha aqui, arruma lá, colocava ela dentro dessa maca, esse padre ia lá, enfiava ela dentro da Kombi, Travava ela lá com umas cordinhas lá e pegava a Kombi e ia visitar outros doentes em outros hospitais, ia nas manifestações, ia nos presídios, enfim, ela passou a fazer o trabalho missionário presencial. Ela ia até as pessoas. Olha, o nosso movimento chama-se Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes. É um movimento de conscientização, de busca às pessoas deficientes, doentes, para realmente mostrar que não tem nenhuma deficiência, nenhuma limitação que atrapalhe a vida. Mas foi a partir de 1975 que eu me decidi mesmo, que eu parece que tomei mais consciência de que eu, deficiente, e que tinha vivido todos aqueles anos percebendo dia a dia que valia a pena viver. Porque, olha, uma coisa que eu posso te dizer, na época que a gente fica paralítica, a gente acha que não tem mais razão a vida. A gente acha que a gente só andando. E não é bem essa a verdade. Primeiro ela começou em São Paulo. Isso, exatamente. Começou na capital, fazendo esse trabalho de divulgação da FCD, pregando retiros e tudo mais. Depois ela começou a expandir para o estado de São Paulo e as pessoas procuravam, né? Até aí ela ia de Kombi. Tudo de Kombi. E depois nos outros estados também ela ia de Kombi. Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. Ela chegou aí até de Kombi. Ela viajava até para o Mato Grosso de Kombi. Olha. Agora, vocês imaginam uma pessoa, uma Kombi, gente, na década de 80, não tem ar-condicionado. Você com aquele motor barulhento atrás de você, você tinha que arrancar todos os bancos da Kombi, ela ficava encostada no canto assim da parede, da lateral da Kombi lá de lá, abria a porta para cá, né? E aqui, chacoalhando o tempo todo, e aí aqui os cadeirantes junto com ela, ia mais gente com ela, né? A Kombi ia lotada de gente.
E aí ia todo mundo junto e ela encostada lá e ela viajando todo esse período, né, horas e horas dentro de uma Kombi, né, e ia embora, e não parava, né, fazia escalas já de retiros programados, saindo daqui, parando na cidade tal, dormia lá, pegava retiro, seguia caminho para mais uma outra cidade, e assim ia. Agora você é uma pessoa que está numa cama, que você tem suas necessidades, você vive ali, você só movimenta o braço e o pescoço. Como é que você vivia? Talvez a gente não fizesse isso hoje com a condição física que a gente tem, né? Exatamente. A gente costuma dizer, né, e isso a gente falava para ela, né, assim, e ela falou isso para outras pessoas, né, falou assim, que eu fui muito mais longe do que muita gente que tem duas pernas. É verdade, é verdade. E foi mais longe também porque teve um lance com uma companhia aérea, né, seu Chico? Teve esse caso aí, vocês falam melhor, que uma Aerovias Brasil, parece que era o nome? Transbrasil. Transbrasil. Mas esse é um caso muito interessante. A Lourdes atraía, através de Deus, não sei, não Era Deus, sim, era Deus. A Lourdes atraía as coisas para ela. Uhum. Houve um acidente bem pertinho do Hospital Matarazzo. E a moça que estava no carro foi transferida para o hospital. E essa moça veio a óbito. Poxa aí. E os pais ficaram transtornados, porque a moça era nova, uma mocinha. Vão lá conversar com a Lourdes. Aí foi lá e conversou com a Lourdes. A Lourdes, com todo o amor dela, tranquilizou aqueles pais e fez com que os pais ficassem realizados, porque ela ensinou para aqueles pais o verdadeiro amor. E aqueles pais, o pai da menina era justamente o presidente da Transbrasil. Brasil. E sem a Lourdes saber, Ela não sabia. mas ela precisava viajar. E era uma fortuna, porque ela usava 6 lugares para caber a maca dela. Ela tinha que... Ela ocupava 6 lugares, então ela tinha muito... Montar 2 fileiras de bancos do avião. Do avião, então ficava caro. E esse senhor falou, o que eu posso te ajudar? Ele gostou tanto da Lourdes, o que eu posso te ajudar? O que você faz? O que você faz? Eu faço isso, eu visito aquilo, eu crio o núcleo aqui, eu vou atrás daquele deficiente lá, eu quero abrir um núcleo lá e para isso eu preciso de mobilidade. Então tem hora que eu preciso de passagem aérea. Eu falei, então, ó, durante tanto tempo, eu não me recordo quanto tempo foi. Por anos. Foram anos. Todas as passagens que ela precisava, esse homem doava para ela as passagens da Transbrasil. Aí ela começou a ir para longínquos lugares, Até fora do Brasil. até fora do Brasil, Peru, Argentina, América, na realidade... América do Sul. América do Sul, o Mercosul, né? E Ela foi instalar, criar, abrir os novos núcleos de doentes e deficientes. Da FCD. Da né? FCD. E ela foi coordenadora da FCD por 10 anos, é isso? Presidente da FCD por 10 anos. Né? Uhum. Depois ela ficou membro do Conselho Nacional. do Conselho Nacional, mas aí outras pessoas assumiram, né? Na década de 90, que ela já se afastou um pouco mais, né? Por ela estar já com uma idade mais avançada, então ela passou bastão, porque a FCD já tinha se difundido bastante, né? Ela fez muito da década de 70, né? E década de 80 ela difundiu muito, principalmente a partir de 1982, né? Isso foi muito mais presente, né? São coisas desse tipo, né? Por exemplo, o que ele está citando, né? Da Transbrasil, ela rezava por isso. É aqui que nós estamos chegando ao ponto da questão da santidade dela, porque ela pediu em oração para Deus: eu preciso me locomover, não tenho dinheiro, não tenho como é que eu faço? Manda uma solução. Manda uma solução. A primeira solução foi uma rifa. Eles entraram numa rifa e ganharam uma Kombi. Ganharam uma Kombi. Gente, aí a situação física dela foi piorando e ela veio a falecer dia 5 de maio, né, de 1996. Em São Paulo, não foi no Hospital Matarazzo, né, porque ela teve que trocar de hospital um pouco antes, né?
E eu queria que vocês contassem um pouquinho desse impasse, porque ela teve que sair do Hospital Matarazzo e ir para outro hospital, mas ficou um tempo ali, permaneceu ali no hospital na defesa dos funcionários, né? Porque o hospital estava fechando, é isso? O Hospital Matarazzo sofreu uma intervenção. E nessa intervenção, o hospital foi fechado. Judicialmente foi fechado, os funcionários todos pararam, sem receber nada. O hospital faliu. E ela foi transferida para um outro quarto, onde ficava a pediatria do Hospital Matarazzo. E lá ela ficou, ela num quarto e o Dr. Arquimedes Lamolha no outro, que eram os dois moradores do hospital. Dr. Arquimedes ponta firme ali também junto com ela, né? Aí o que acontece? A Lourdes não quis sair do hospital, porque se ela saísse, ela tinha certeza que daí fecharia e acabaria tudo. E ela queria reativar o hospital. Porém, em função de muita deficiência de saúde, ela foi se debilitando muito, ela teve que sair uma hora ou outra, ela estava muito debilitada. Então ela foi para o Hospital Santa Catarina, em São Paulo, na Avenida Paulista, onde as irmãs que cuidam do hospital ofereceram para ela, né, esse leito, para ela se tratar. Só que ela ficou muito pouco tempo lá, ficou alguns meses só lá e veio a óbito depois. Pra vocês terem uma ideia, assim, na verdade é um período até longo, porque o hospital fechou, se não me engano, em 92, que realmente ele fechou as portas de vez. Ela ficou lá. Sozinha. Ela só saiu de lá em 1995. Nossa, 3 anos sozinha. 3 anos lá. Sozinha. Eu cheguei a visitá-la de domingo com meus pais, com minha mãe, né? Eu já tinha mais meus 18 anos, cheguei lá ver. Eu voltei assim, dentro do carro, falei pra minha mãe, o que é isso? Sozinha. Só tava o porteiro lá e ela sozinha no quarto lá dentro. Entendeu? Eu falei, mãe, como é que pode? Né? Ela falava pra minha mãe, inclusive, falou assim, não, eu vou continuar aqui porque eu vou lutar pelos funcionários. Eles precisam receber aquilo que é de direito deles. Né? Se eu sair daqui, fecha tudo, eu vou para onde? Aí eles não recebem. Eu moro aqui. Ela falava, esse é o meu quarto. E ela foi para o outro hospital e os funcionários do Hospital Matarazzo chegaram a receber depois os direitos 1 ano após. Ela faleceu em maio de 1996, desculpa. No ano seguinte, no aniversário dela, que é em novembro, aniversário de vida, né? No dia do aniversário dela, saiu a ordem para pagamento dos funcionários, de todos os funcionários. Até isso ela conseguiu. Ela tinha um Cristo que vivia na cabeceira da cama dela, que ficava olhando para ela. Esse Cristo, para quem quiser, está no memorial de Maria de Lourdes, aqui na Igreja Matriz. Montserrat. Matriz Montserrat. E ela olhava para aquele Cristo, ela conversava com ele e ele atendia ela. Gente, então vamos falar sobre a causa, né? Sobre esse processo de canonização que está correndo no Vaticano. Que eu acredito que o lançamento desse livro, né, que está na sua mão, né, seu Chico, e mais um artigo de jornal escrito pelo jornalista Mauro Chaves, deu o start para esse processo. Conta um pouquinho, seu Chico. Então, este livro, escrito por Dona Margarida de Oliva, hoje ela está com uns 98 anos, em outra ocasião eu tenho ligado lá com a funcionária que cuida dela, e o Guilherme, que o Geraldinho tem muito bom relacionamento com ele. Muito bem. Então saiu esse livro. E nós já tínhamos lido esse livro, eu, minha irmã, Lourdes. E num domingo, tem um jornalista, Mauro Chaves, no Estadão, um domingo, Mauro Chaves escreveu lá um artigo, eu não lembro o nome do artigo, mas está ali, tem a cópia. E a partir daquilo lá, puxa vida, aquilo lá tocou no coração de muita gente, sabe? Aquele artigo. E meu cunhado, Pedro Rudini Tonello, Chico, vamos mexer alguma coisa com isso. E aí nós começamos a fazer uma visita, era Dom Mauri, que era o bispo, conversar com ele, conversamos com os padres aqui da cidade, aí Geraldinho entrou, a Maria Inês, né? Guarda, você entrou um pouco depois, né? Mas teve uma primeira comissão. Não, teve essa primeira comissão, olha, Padre André, Paulo André,
Roberto Machado de Carvalho, que era professor de História. O Roberto entrou porque ele já tinha feito um histórico do Padre Bento, sabe? Então ele era muito por dentro. Seu Ettore? O Héctor Liberalesso, O senhor? Chico Moschini, Paulo André, Chico Moschini, Roberto Machado Carvalho, eu não sei, mas tem, naquele documento está isso aí. E quando que efetivamente começou o Então, processo aí na igreja? nós começamos, demos entrada numa carta. Primeiro nós falamos com o padre Paulo André, ele gostou dessa sugestão, porque ele falava para nós, é uma grande líder da Igreja Católica, tem que ser reconhecida a obra dela, toda essa sua bondade, não? E aí, depois nós fizemos uma carta para o padre Paulo André, aí ele nos orientou que fizesse um documento endereçado a Dom Amauri, que era o bispo da época. O Dom Amauri também ficou entusiasmado com a causa, depois que ele leu o livro, né, para conhecer a história. Aí ele deu um retorno para nós, e até Dom Amauri falou, olha, acontece que eu estou na iminência de vencer meu tempo de bispo, vou passar para emérito, então vamos deixar as coisas mais ou menos organizadas e vamos aguardar o meu substituto, que veio o Gil Antônio Moreira, que foi bispo, também se entusiasmou pela causa. E assim começou a se desenvolver esse movimento, né? E foi em 2003 que ela se tornou serva de Deus? Foi em 2003 começou o processo, e começando o processo, né? Aí já é declarada serva de Deus, porque aceita as condições para ser candidata a ser uma santa, né? Uhum. Bom, aí teve o caso que a igreja aceitou a abertura do processo de canonização, houve o traslado dos restos mortais do cemitério, da sepultura dos familiares dela, inclusive o pai de Geraldinho estava na mesma sepultura, os avós. Aí houve uma solenidade bastante emocionante, né? Do traslado do cemitério para a igreja, onde está hoje, no altar que fica de frente da Nossa Senhora, o altar do lado direito. Tá? 2011, né, que foi o translado. 2011. O inquérito foi instaurado, né, foi aberto o processo, o inquérito instaurado, e para depois, né, fazer o traslado, né? O passo a passo, né? Antes de ir isso, para Roma, antes de ser aceito, a diocese aceitou a causa. Primeiro processo na A diocese aceitou a causa, então instaura-se o processo, é contratado um advogado. Um advogado que, como é que é? Postulador. Chama-se postulador, é um advogado que vai defender a causa, a santidade da Maria de Lourdes Guarda. E como que está hoje a causa? Porque agora ela é serva de Deus, né? Como que está esse processo aí? Como é que ele pode andar? Sim, foi instalado o inquérito, foi colhido todos os testemunhos e foi juntado todos os documentos, tudo que é possível foi feito, e isso é escrito em livro, que se chama Positio. Uma brasileira que há mais de 20 anos trabalha no Vaticano em Roma, foi designada a escrever essa história. Esse livro foi lido em Roma, na Causa dos Santos, e eles aprovaram isso. Então, o processo escrito acabou. Agora o que precisa é a parte espiritual. 3 teólogos vão ler esses livros, já devem ter lido, né? Já devem ter lido, e a hora que eles derem o ok, o Papa assina e a torna venerável. Ela se tornando venerável, ela vai poder ser cultuada pela igreja. Hoje ela só pode ser cultuada por nós, pelo povo. Eu posso ir cultuar, o Chico pode, todo mundo pode.
Hoje existe o terço dos homens que faz a oração pelo processo de beatificação dela, mas a igreja não pode. Ela se tornando venerável, sim, a igreja pode cultuar. E aguardamos um milagre para ela se tornar santa. É só um milagre para se tornar Não, santa? o primeiro milagre se torna Beata. O segundo milagre se torna santa. Isso. Né? Então tem isso aí. Só voltando um pouquinho, que é importante, nós tivemos então, eu depois de 2008, em 2010 foi fechado o material e levado para Roma, tá? Isso aconteceu em 2010. Já em 2011 a diocese já recebeu um comunicado para fazer a exumação do corpo, né? Quando acontece isso é que o processo teve andamento dentro do Vaticano. Aceitação realmente do Vaticano. Então foi pedido para que fizesse a exumação do corpo, trouxesse o corpo, os restos mortais dela na catedral, na matriz, desculpa, aqui em Salto, e está lá, né? Isso foi no dia 30 de setembro de 2011 que aconteceu isso, né? Numa quinta-feira, eu me lembro muito bem, e a igreja estava lotada. Foi muito bonito de ver isso, né? O povo de Salto prestigiando e participando. Eu queria lembrar aqui agora que a cidade de Salto já homenageia Maria de Lourdes Guarda com o nome de rua, com o nome de escola, né, seu Chico? Creche. Então, assim, a cidade tem esse respeito, essa consideração e esse reconhecimento, né? Como que as pessoas podem ajudar nesse processo de beatificação e canonização da Maria de Lourdes Guarda? As pessoas que rezam, né, e alcançam uma graça, né, através dessa intercessão, ou que acontece algum milagre que realmente acontecer, né, tem que entrar em contato com a diocese de Jundiaí. É mais fácil a pessoa realmente entrar no site. Quem entrou no site tem uma página dela e tem um telefone ou um e-mail para que você entre em contato, vai direto com a pessoa responsável, com o padre postulador hoje aqui no Brasil, responsável pela causa dela na diocese, né? Para aqueles que também têm, né, a gente fala de santinho, né? Esse santinho dela aqui, que tem uma oração dela atrás, né? Que você faz, fazendo o seu pedido, e aqui também tem a caixa postal, a caixa postal 21, CEP, lá de Jundiaí, e também tem o site da diocese aqui. Um breve histórico da vida. Isso, tem tudo aqui dentro, né? Mais ou menos é isso que acontece. E tem uma página no Facebook, né? Tem no Facebook dedicada também. a Maria de Lourdes Guarda, tem muitos depoimentos lá, fotos, quem quiser se inteirar mais sobre a vida da Maria de Lourdes Guarda, né, é só procurar lá o perfil Maria de Lourdes Guarda. Essa página a gente monitora, então se acontecer alguma coisa também quiser postar lá, a gente está sempre monitorando essa página e aí a gente entra em contato com a pessoa. Bom, Geraldo, Júnior, seu Chico, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, contando a história da Maria de Lourdes, que é uma história lindíssima, e pedir para que vocês se mantenham firmes aí na comissão de divulgação aí do processo de canonização dela, né? Que é uma missão que vocês assumiram com força aí, né? Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a você, né? Nós que agradecemos você por essa boa vontade e de colaborar, né, com a divulgação. Com a divulgação, né? É através da divulgação e da oração que nós vamos chegar no nosso bem-estar, que é ela nos altares da igreja. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Júnior. Obrigada, seu Chico. E seria interessante porque seria a primeira santa deficiente do mundo. Do mundo. É isso aí. Vamos rezar. Vamos rezar. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Semana que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração.